gente começa com a nossa enquete nas redes sociais. Esta semana a gente perguntou, então, portanto, imposto, reformas, contratos, direitos. Você que mora de aluguel, qual a sua dúvida? Vamos, então, ao resultado da nossa enquete. 16% apenas responderam que conhecem todos os seus direitos referente à questão do aluguel. E 84% não conhecem os seus próprios direitos. Bom, a gente vai mostrar agora, com o repórter Christian Souza, as pessoas que moram em imóvel alugado, se sabem quais são os seus direitos. Ele foi conferir. Quando você aluga um quarto, casa ou apartamento, muitas vezes não sabe bem ao certo quais são as regras básicas que deve seguir, assim como aquelas que o locador deverá cumprir. Essas normas são convencionadas pela Lei do Inquilinato e devem ser obedecidas mesmo com a presença de contratos apenas informais. Isso evita possíveis dores de cabeça entre o proprietário do imóvel e quem está alugando. Milena é síndica deste condomínio da zona leste da capital e nos afirma que são inúmeras as dúvidas de quem aluga um imóvel. Ela mesma já passou várias orientações. A gente vai colocar câmeras e uma inquilina me chamou e disse: Milena, eu sou obrigada a pagar. Disse: olha, você tem que conversar com o proprietário em primeiro lugar, mas é de obrigação do proprietário pagar, porque é patrimônio, né? Quando ela sair daqui a 1 ano, 2, sabe-se lá quantos anos, ela não vai poder levar as câmeras, ela não vai levar o que ela pagou, né? Então, é de obrigação do proprietário pagar. Dentro do apartamento, quem resolve é o morador, né? O síndico, ele não interfere dentro do apartamento. Então, quando há pequenos vazamentos, olha, eu quero que você resolva. Eu disse: não, você tem que entrar em contato com o proprietário para ele poder resolver. E na maioria das vezes o proprietário não quer resolver, né? Porque quem está morando é quem? O inquilino. Então, dá probleminha, assim. E ela deixa um recado para quem deseja alugar um imóvel. Faça um contrato de direitos e deveres, porque aí sim você está respaldado sobre tudo que acontecer dentro do apartamento e fora também. Dentre os direitos do inquilino está o de receber o imóvel em boas condições de uso. O proprietário é responsável pelo pagamento de taxas de administração imobiliária e intermediações. O proprietário também paga as despesas extraordinárias do condomínio, como obras de reforma ou ampliação da estrutura integral do imóvel. Cabe ao inquilino pagar o aluguel em dia, cuidar e zelar do imóvel, reparar possíveis danos, entre outras obrigações. E sobre esses e outros questionamentos, vamos ao estúdio do Notícia da Manhã, com o quadro O Seu Direito. Pois é, a gente vai ajudar você a tirar todas as dúvidas sobre o tema. Nós vamos conversar com o membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Piauí, está aqui comigo, Bruno Rocha. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícia da Manhã. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje, falando sobre esse tema tão importante do nosso cotidiano. Então vamos às dúvidas dos nossos internautas. Primeira, se a casa for vendida, que tempo eu tenho para sair dela, né? Moro há 12 anos no mesmo imóvel. Vamos lá. Nesse caso em específico, pressupõe-se que esse contrato já foi prorrogado por tempo determinado, devido ao lapso temporal muito grande. Então, em regra, depois de ela ser notificada pelo proprietário, ela terá 30 dias para sair do imóvel. Bom, vamos então à segunda dúvida. Sou obrigado a pagar o IPTU no período em que estiver no imóvel? Pergunta muito boa essa. Em regra, quem responde pelos impostos, pela taxa de lixo, taxa de incêndio, é o proprietário do imóvel. Ocorre que a lei do inquilinato, 8.245 de 91, ela tem uma ressalva. Ela diz que, se estiver expresso em contrato, que é responsabilidade do inquilino, ele terá que pagar sim o IPTU. Então, a gente tem que observar muito bem o que está determinado no contrato. Se o contrato diz que o inquilino se incumbirá dessa responsabilidade, então sim, ele terá que pagar. Ou seja, então, na verdade, fica aquela dica que já veio na reportagem de que você tem que olhar muito bem, atentar muito bem o que está determinado no contrato. Perfeitamente. Né? Próxima. Quem faz reformas? Locador ou locatário? Depende. Depende do tipo de reforma? Depende do tipo de reforma e depende também do tipo de locação. A lei de locação traz as locações comerciais, as locações residenciais. Sim. Em tese, nas locações residenciais, o proprietário tem um dever de entregar o imóvel para bem servir. Então, se tiver alguma questão estrutural,
em tese, quem deverá fazer essa reforma é o proprietário. Nas locações comerciais, por outro lado, já é diferente. O inquilino, ele tem a obrigação de transformar o imóvel e adequá-lo ao seu negócio. Então, isso vai depender muito de qual tipo de locação e também do acordo que se fez no contrato. Bom, o senhor tocou nessa questão aí dos imóveis comerciais, né, em relação a alguma diferença em relação à reforma. Os demais direitos garantidos para quem mora de aluguel são os mesmos para quem aluga para trabalhar ou há muita diferença? São dois, embora seja a mesma lei, existe dois institutos jurídicos. A lei prestigia mais, protege mais o inquilino do imóvel residencial. Por toda uma questão social por trás, o direito à moradia, a lei traz uma série de direitos a mais. Ele tem direito, por exemplo, de ficar no mínimo 2 anos e meio no imóvel. No mínimo, a lei estabelece que o contrato deve ser feito por 30 meses. Nas locações comerciais, por outro lado, não. A lei ela não se entra tanto, ela deixa mais a critério das partes. Então, o locatário residencial ele tem mais direitos, ele é mais protegido pela legislação. Quero agradecer, então, Bruno Rocha, ele que é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, nos ajudando aqui no quadro Seu Direito a tirar as dúvidas dos internautas acerca do inquilinato. Muito obrigada pela participação. De nada, estou à disposição. Muito obrigado.